Está começando o ES Informa, o seu resumo semanal com as principais novidades do mundo jurídico. Informação objetiva, análise prática e tudo o que impacta a advocacia catarinense. Eu sou Bárbara Cidral e nos próximos minutos você fica por dentro do que movimentou o direito nos últimos dias. Vamos aos destaques da semana. Mulher é condenada por exercício ilegal da profissão de corretora de imóveis no litoral. Provas demonstram divulgação e atuação no mercado imobiliário sem habilitação. O juízo da Vara Criminal da Comarca de Navegantes condenou uma mulher por exercer e divulgar a atividade de corretora de imóveis sem possuir o registro profissional exigido por lei. A decisão teve como base provas reunidas ao longo do processo, que incluíam publicações em redes sociais, documentos e autos de fiscalização produzidos pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Santa Catarina, CRECI-SC. A investigação teve início após denúncias sobre possível atuação irregular no mercado imobiliário. Durante as diligências, o Conselho identificou anúncios e conteúdos publicitários nos quais a acusada se apresentava como corretora de imóveis, gerente ou consultora de vendas, além de divulgar imóveis para comercialização. Segundo os relatos prestados em juízo, a acusada foi alvo de mais de uma fiscalização. Em ocasiões anteriores, ela teria sido orientada pelo conselho profissional a regularizar sua situação ou a interromper atividades que caracterizassem o exercício da corretagem sem habilitação. Em depoimento prestado durante a investigação, a mulher reconheceu que não possuía registro no CRECI-SC, mas afirmou que exercia funções administrativas em uma imobiliária e que não atuava diretamente na intermediação de vendas de imóveis. Já na fase judicial, a defesa sustentou que não houve intenção de praticar a infração, que não teriam sido comprovados atos típicos da profissão de corretor de imóveis. Para o juízo, as publicações nas redes sociais demonstraram de forma suficiente que a acusada se apresentava ao público como profissional do mercado imobiliário, apesar de não possuir inscrição no órgão de classe responsável pela regulamentação da atividade. Diante das provas produzidas durante a instrução processual, a denúncia apresentada pelo Ministério Público de Santa Catarina foi julgada parcialmente procedente. A ré foi condenada a pagamento de 10 dias multas, calculados com base em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática da contravenção penal prevista no artigo 47 do Decreto-Lei 3688 de 1941, que pune o exercício da profissão ou atividade econômica sem o preenchimento das condições exigidas por lei. A decisão proferida em 2 de agosto em regime de cooperação, nos termos da Resolução Conjunta GP-CGJ número 9/2026 do TJSC, é passível de recurso. Comerciante recebe 16 anos de reclusão por mandar matar rival no ramo do vestuário. Após 12 horas de júri, Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi cometido por motivo fútil e com dissimulação. Conselho de Sentença do Tribunal de Júri da Comarca de Araquari condenou, após mais de 12 horas de julgamento, uma mulher a 16 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil e dissimulação. De acordo com a denúncia, a vítima, então com 46 anos à época dos fatos, e a ré eram concorrentes no ramo do comércio de vestuário em São Francisco do Sul. Na noite de 24 de julho de 2019, após retornar de uma viagem a São Paulo, a empresária desapareceu. Na manhã do dia seguinte, o veículo utilizado por ela foi localizado carbonizado na Praia do Ervino, em São Francisco do Sul. Horas depois, ainda naquele dia, o corpo foi encontrado às margens da BR-280. Conforme apontado pela investigação policial, a mulher estava algemada à beira de um rio e apresentava marcas aparentes de disparos de arma de fogo na região da nuca. Os jurados reconheceram que 2 homens cometeram o crime mediante prévio ajuste com a acusada. Quanto aos executores, um já fora condenado em julgamento anterior, enquanto o outro faleceu sem ser submetido a julgamento. A ré não poderá recorrer em liberdade. A sentença determinou a execução imediata da pena e a expedição de mandado de prisão. Cabe recurso da decisão. Pais são multados por manter filho com síndrome de Down fora da escola por anos.
criança deverá ser matriculada e frequentar estabelecimento oficial de ensino fundamental. A Vara da Infância e Juventude da comarca de Joinville condenou os pais de uma criança com síndrome de Down ao pagamento de multa por não garantirem a frequência escolar do filho, que permaneceu afastado da escola por anos. A decisão também determinou que os genitores comprovem a matrícula e a frequência da criança em estabelecimento oficial de ensino fundamental. A situação chegou ao judiciário após a criança apresentar faltas escolares desde 2023, quadro que se prolongou nos anos seguintes e resultou em reprovações por infrequência. Antes da ação, a escola, o Conselho Tutelar e outros órgãos da rede de proteção realizaram atendimentos, notificações, orientações e encaminhamentos na tentativa de regularizar a situação, mas a frequência não foi restabelecida de forma satisfatória. Os pais atribuíram à ausência escolar a falta de acompanhamento adequado, além de relatarem episódios que consideraram inadequados no ambiente escolar e dificuldades de transporte, adaptação e relacionamento com a instituição. Apesar das tentativas da rede de proteção, a frequência não foi regularizada. Informações da escola e dos órgãos de educação indicaram que havia, segundo o professor, e atendimento especializado, sem evidências de maus tratos. As denúncias também foram apuradas pela polícia, que não identificou o crime e apontou que as marcas no braço da criança decorreram de uma reação defensiva de uma colega após ela ter os cabelos puxados. Na análise do caso, a magistrada considerou que a escola havia disponibilizado atendimento educacional especializado, segundo o professor, e acompanhamento compatível com as necessidades da criança, além de ter buscado sua permanência no ambiente escolar. Para a juíza, eventuais dificuldades entre a família e a instituição, inclusive relacionadas ao transporte, deveriam ser solucionadas pelos mecanismos disponíveis na rede de ensino, e não pela manutenção da criança fora da escola. A decisão destacou ainda que a síndrome de Down não afasta o direito à educação e ressaltou a importância da educação inclusiva para o desenvolvimento, a autonomia e a socialização da criança. Segundo a magistrada, a manutenção prolongada fora do ambiente escolar, sem providências concretas para assegurar a continuidade educacional, acaba por contrariar o interesse da própria criança. Os pais deverão comprovar a matrícula e a frequência escolar do filho em 15 dias e pagar solidariamente multa equivalente à metade de um salário mínimo destinado ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A decisão considerou a situação econômica da família e prevê possibilidade de parcelamento. O processo tramita em segredo de justiça. Quinta turma reafirma que envio de pornografia pela internet pode configurar importunação sexual. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, em decisão unânime, reformou o acórdão de segunda instância para restabelecer a condenação de um homem pelo crime de importunação sexual previsto no artigo 215-A do Código Penal, por entender que tal delito pode ser cometido por meio de recursos tecnológicos. Segundo a jurisprudência da Corte, o envio de conteúdo pornográfico à vítima, sem o seu consentimento, é suficiente para caracterizar o crime, sendo desnecessária a existência de contato físico entre o agente e a pessoa ofendida. O caso teve origem na condenação do réu pelos crimes de perseguição e importunação sexual. De acordo com a denúncia, além de perseguir as vítimas de forma reiterada, o acusado enviou, sem o consentimento delas, diversas fotografias e vídeos de conteúdo sexual por meio da internet. Em primeira instância, o réu foi condenado a 4 anos e meio de reclusão em regime inicial semiaberto, mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro o absolveu da acusação de importunação sexual. Para a Corte Fluminense, a conduta não se enquadrava na descrição do artigo 215-A do Código Penal, pois a caracterização do delito exigiria a prática de ato libidinoso com um contato físico entre o autor e a vítima. Diante dessa interpretação, o tribunal concluiu pela atipicidade da conduta em relação a esse crime. Inconformado com a decisão, o Ministério Público do Rio de Janeiro interpôs recurso especial no STJ, sustentando que a configuração da importunação sexual não exige contato físico.
Inicialmente, o relator ministro Joel Ilan Passionik, em decisão monocrática, deu provimento ao recurso do MPRJ e restabeleceu a sentença condenatória, o que levou a defesa a recorrer à quinta turma. Ao analisar o agravo regimental no julgamento colegiado, o ministro reafirmou que a configuração do crime previsto no artigo 215-A do Código Penal não depende da existência de contato físico entre o autor e a vítima. Segundo o magistrado, o tipo penal exige apenas a prática de ato libidinoso sem consentimento, desde que a conduta não seja praticada mediante violência ou grave ameaça, pois nesses casos o crime seria mais grave. Desse modo, o ministro afirmou que o delito pode ser cometido por meio de recursos tecnológicos, uma vez que o envio de conteúdo pornográfico sem o consentimento da vítima é suficiente para caracterizar a prática de ato libidinoso. A ação de exigir contas contra administrador de empresa não depende da inclusão do autor no contrato social. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o ajuizamento da ação de exigir contas contra o sócio administrador não pressupõe a inclusão formal da parte autora na sociedade. De acordo com o processo, em decorrência de separação consensual, a ex-esposa passou a deter percentual do capital social de uma empresa. No acordo de separação, também ficou estabelecido que o ex-marido, já integrante da sociedade, deveria promover a alteração do contrato social para incluir a outra parte como sócia. Essa formalização, no entanto, só ocorreu anos depois, fora do prazo previsto no acordo. O caso chegou ao STJ porque, ao ajuizar a ação de exigir contas contra os sócios administradores da empresa, a nova sócia teve seu pedido limitado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que entendeu que a prestação de informações deveria se restringir ao período em que a autora pertenceu formalmente ao quadro societário. No recurso especial, foi sustentado que a obrigação de prestar contas deveria abranger também o período em que a autora figurou como sócia de fato, ou seja, desde a separação até o efetivo registro da alteração do contrato social na junta comercial. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, afirmou que a jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade para a propor ação de exigir contas contra o administrador, mesmo quando a parte autora não está formalmente inscrita como sócia da empresa. Segundo ele, é suficiente a demonstração do vínculo jurídico entre a parte autora e a sociedade empresarial, além da delimitação temporal do pedido e da indicação dos motivos que justifiquem a prestação de contas. O ministro ressaltou que a sociedade pode existir pela atuação conjunta dos sócios em busca da exploração de atividade econômica em comum, independentemente de regularização documental. Para Vilas Boas Cueva, a comprovação da titularidade das cotas sociais por meio do documento de separação consensual é suficiente para demonstrar o interesse processual da autora na exigência da prestação de contas, desde a dissolução do casamento, observando-se o prazo prescricional de 10 anos. Advogados têm acesso a descontos em cursos de pós-graduação e MBA por meio de parceria entre o OAB-SC e o Unicesусc. Quem pretende investir na formação continuada pode contar com o benefício oferecido pela OAB Santa Catarina por meio da Escola Superior da Advocacia, ESA-SC. A instituição mantém uma parceria com a Unicesusc, que garante até 25% de desconto nas mensalidades de cursos de pós-graduação e extensão para novas matrículas. Estão com as matrículas abertas o MBA em Gestão Tributária, Trabalhista e Previdenciária e o curso de Direito Público. O convênio também contempla outras opções de cursos nas modalidades híbrida e semipresencial, voltados à atualização e ao aperfeiçoamento da prática jurídica. Entre as opções estão os cursos de Ciências Criminais, Direito Processual Civil, Direito Societário, Direito do Seguro, Direito e Negócios Imobiliários e MBA em Compliance Trabalhista e Direito do Trabalho Contemporâneo. Os cursos contam com o selo de qualidade da Escola Superior da Advocacia, ESA-SC, reunindo corpo docente qualificado e conteúdos direcionados às demandas atuais da advocacia. Para utilizar o benefício, o interessado deve realizar a inscrição diretamente na Unicesusc e informar no momento da matrícula que a indicação foi feita pela ESA-SC.
O convênio entre a OAB-SC e a Unicesumsc amplia o acesso da advocacia catarinense à qualificação continuada, fortalecendo a formação profissional e contribuindo para uma atuação cada vez mais preparada diante dos desafios da profissão, destaca o presidente da OAB-SC, Juliano Mandelli. O compromisso da ESA-SC é oferecer à advocacia catarinense condições mais acessíveis para a formação continuada, ampliando as oportunidades para que advogados e advogadas acompanhem as transformações do direito, desenvolvam novas competências e estejam cada vez mais preparados para atender às demandas da sociedade com excelência, destaca Esair José Meurer Júnior, diretor-geral da Escola Superior da Advocacia, ESA-SC. Este foi o ESA Informa, informação que conecta, atualização que fortalece a advocacia. Nos encontramos na próxima semana com mais notícias e novidades do mundo jurídico. Até lá!